Bezerra Hashem da Vav de Yomá. Estamos da Ve'amud Bet, da no verso, na terceira linha de baixo para cima, o Leman de Amar. No meio de um assunto com relação às leis do Miluim. Miluim foi a inauguração do Mishkan, no tabernáculo, no Rosh Chodesh Nissan, quando o povo de Israel construiu o Mishkan. Tiveram 7 dias de Miluim antes de Rosh Chodesh Nissan. O 8º dia do Miluim foi Rosh Chodesh Nissan. E os Kohanim foram inaugurados, sacerdotes de Hashem, para trabalhar no Mishkan, os sacrifícios e os outros trabalhos. Estamos analisando o que aconteceu quando Aaron e os seus filhos, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar, tiveram que se vestir. Não enfatizamos nos capítulos anteriores que foi Moshe Rabbeinu que vestiu os Kohanim. Na forma de coroá-los, que Moshe Rabbeinu, o rei do povo de Israel, vestiu os Kohanim. A questão é, como foi a ordem que os Kohanim se vestiram? É uma contradição dos Psukim. Com relação ao Miluim, existem duas parashot principais. A parasha de Tetzaveh cita lá um trecho do Miluim. E a parasha de Tzav cita outro trecho de Miluim. Em geral, a parasha de Tetzaveh são diretrizes, como vai ser feito o Miluim, e a parasha de Tzav é realmente a ordem de fazer o Miluim. E tem outras alachot, como os capítulos anteriores também. Na parasha de Tetzaveh, existiu uma ordem de como o Aaron e os Kohanim se vestiram, e a parasha de Tzav tem outra ordem. Existiu uma chloket como aconteceu na prática. Uma opinião sustenta, Moshe Rabbeinu vestiu a Aaron, também colocou o cinto em Aaron, depois vestiu os 4 filhos de Aaron e colocou o cinto neles. Essa é uma opinião, que é Aaron ve'achagar banav, primeiro Aaron, depois seus filhos. Outra opinião sustenta que não, Moshe Rabbeinu vestiu Aaron as 7 roupas e não colocou o cinto. Vestiu os outros Kohanim as 3 roupas e colocou o cinto em Aaron e o cinto nos outros Kohanim. As roupas dos Kohanim são essenciais para o trabalho dos sacrifícios. Aaron, como Kohen Gadol, e outros Kohanim tinham 8 roupas. Kohanim simples, Kohanim Ediot, simples, comuns, eles tinham 4 roupas, incluindo o cinto. Agora falando anteriormente qual é a fonte dessas duas opiniões. Um pasuk fala Ve'achgor oto ba'avnet, outro pasuk fala Ve'achgor otam avnet. Um pasuk fala primeiro Moshe Rabbeinu colocou o cinto em Aaron, depois colocou o cinto em seus filhos. Isso é escrito na parasha de Tzav, no Chumash Vaikra. Essa é a fonte da opinião que se sustenta que primeiro Moshe Rabbeinu colocou o cinto em Aaron, depois colocou todas as roupas nos outros Kohanim. Um outro pasuk fala Ve'chagarta otam, Moshe Rabbeinu colocou o cinto nos Kohanim, incluindo Aaron e seus filhos. Essa é a fonte para outra opinião que sustenta que primeiro Moshe Rabbeinu colocou as 7 roupas em Aaron, depois colocou as 3 roupas dos seus filhos, depois colocou o cinto em todos os Kohanim ao mesmo tempo. Agora eu vou explicar como uma opinião explica o passo da outra opinião. Uma contradição dos Psukim com relação a isso. Fala, o Leman de Amar Aaron banav ve'batachat. Qual é a opinião que sustenta que Moshe Rabbeinu colocou o cinto em Aaron e os seus filhos ao mesmo tempo? Hakti ve'achgor oto ba'avnet ve'darkti ve'achgor otam avnet. Outro pastor que fala na parasha de Tzav. Primeiro Moshe Rabbeinu colocou o cinto em Aaron, depois colocou o cinto em seus filhos. Aparentemente não era no mesmo momento. Colocou o cinto em Aaron, depois vestiu as outras roupas dos filhos e depois o cinto. As roupas dos outros dos Kohanim, os filhos de Aaron, interromper entre o cinto de Aaron e o cinto dos outros Kohanim. Como ele vai responder essa contradição? Amar lecha, fala o sábio, o motivo que a Torá diferencia entre o cinto de Aaron e o cinto dos outros Kohanim não é com relação ao momento que a Moshe colocou o cinto em volta dos Kohanim. É só para falar que o cinto de Aaron era um cinto diferente do que os outros Kohanim. O cinto de Aaron e o cinto do qualquer Kohen Gadol é feito de kilaim, loilim, algo que são os proibidos de vestir. Porém, com relação ao Kohen Gadol, isso era uma mitzvah, ele vestir loilim no seu cinto. O Leman de Amar Aaron ve'achakar banav, conforme a outra opinião que sustenta, primeiro Moshe Rabbeinu vestiu Aaron, depois vestiu os filhos. Ou seja, colocou o cinto primeiro em Aaron, vestiu as 3 roupas dos filhos, depois vestiu
o cinto dos filhos de Aaron. O Passuco fala diferente na Parashat de Tetzaveh. Moshe Rabbeinu colocou o cinto em todos. Amar lecha. O senhor pode responder. Tem uma outra novidade que se aprende desse Passuco. Avneto shel Kohen Gadol zeu avneto shel Kohen Idiot. Fala essa segunda opinião, que a Torá generalizou o cinto de Aaron junto com o cinto dos filhos para ensinar que o cinto dos filhos de Aaron, qualquer Kohen Idiot, é feito da mesma forma que o cinto de Kohen Gadol é feito, de lã e linho. Uma coisa com relação a isso, essas duas opiniões. Continuamos. Então, porque a Torá fala para Tzav, coloque o cinto em Aaron, depois coloque o cinto nos filhos. Shma Minah se aprende daqui a Aaron ve'achakach banav. Primeiro Moshe Rabbeinu colocou o cinto em Aaron, depois colocou o cinto em seus filhos. Com as roupas dos filhos, interrompendo entre o cinto de Aaron e o cinto dos filhos. Pergunta, como pode ser que Moshe Rabbeinu colocou ao mesmo tempo o cinto em todos os Kohanim? A explicação é de Akdim. A intenção é que Moshe Rabbeinu colocou primeiro o cinto em Aaron, depois colocou o cinto em seus filhos, porém, sem interromper nada entre o cinto de Aaron e o cinto dos filhos. Vestiu as 7 roupas de Aaron, as 3 roupas dos filhos, o cinto de Aaron e o cinto dos filhos. Continuamos. Mafrishim Kohen Gadol. Nossa Mishnah fala que pegamos o Kohen Gadol antes de Kippur, especificamente 7 dias antes de Kippur, e levamos até Lishkata Paredrin, um aposento no Beit HaMikdash chamado Paredrin. Nos dá explicação desse nome na continuação, e ele não podia estar em sua casa. Pergunta lá uma Mafrishim, por que é necessário fazer isso? Pergunta a Gemara sobre a pergunta da Gemara. Lá uma Mafrishim, como você pode perguntar por que fazemos isso? Que de Kamrina? Temos em extensos as fontes dessa alahá. Ele era Rabi Yohanan, que de Itley, se vamos com a opinião de Rabi Yohanan, como ele sustenta que aprendemos do Miluim, tinha uma Prishá antes do 8º dia de Miluim, e vimos que existe uma alusão do Passuco para incluir também a Prishá antes de Kippur, conforme Rabi Yohanan. E do Reish Lakish, se vamos falar como Reish Lakish sustenta, que de Itley, como ele sustenta, que aprendemos a Prishá de Yom Kippur, da Prishá do Matan Torah. Vimos a opinião de Rabi Segni que o povo de Israel recebeu os mandamentos, depois Moshe Rabbeinu foi envolvido por uma nuvem durante 6 dias. No 7º dia, Moshe Rabbeinu foi levado até os céus para estudar a Torá com Hashem. Portanto, falando isso aqui, já aprendemos esse conceito de Prishá, do Matan Torah. Assim como Moshe Rabbeinu precisava desses 6 dias de preparação, também o Kohen Gadol precisa de 7 dias de preparação antes de Kippur. Vimos anteriormente a explicação por que o Kohen Gadol precisa de 7 dias e o Moshe Rabbeinu precisa só de 6 dias. Porém, qual é a questão da Gemara? Lá no Mafreshim, por que tiramos o Kohen Gadol de sua casa e levamos para o Beit HaMikdash? Essa é a questão da Gemara. Mi beitou lama piresh, por que ele tem que se separar de sua esposa? Por que sua esposa não pode ir com o Kohen Gadol até o Beit HaMikdash, mesmo que eles vão fazer a missão do casamento? Que a pessoa que faz a missão do casamento está impura em impureza de Keri, porque sai do seu membro a semente da reprodução. Porém, essa impureza dura 1 dia. Mesmo que quando ele ia fazer a mitzvah do casamento na noite da véspera de Kippur, ele ia no mikveh na véspera de Kippur, e em Yom Kippur ele já está puro. Fala, Gemara, Tanya Rabi Yehuda ben Beteira. Ele fala a Breta, o nome de Rabi Yehuda ben Beteira. Shema timtzai ishtosa veknida ve'avo alea. Fala Rabi Yehuda ben Beteira, talvez temos um receio que a esposa do Kohen Gadol vai estar na dúvida se ela está nidá ou não. Mulher nidá, mulher que viu o sangue da menstruação. É proibido fazer a relação nessa situação. Ve'avo alea. E mesmo assim o Kohen vai fazer sim a relação e vai se impurificar na dúvida da impureza de nidá, que dura 7 dias, vai ser impuro no Kippur. Para falar na ato bireshi askina, nós estamos tratando de pessoas perversas contra a Torá, que vão fazer a relação com a mulher safek nidá, o que é proibido. Não pode ser isso que a Bíblia inteira falou. Ela chama a avó de Tovetim safek nidá. Temos o receio que depois da mitzvah do casamento, a mulher vai ver sangue e vai ser safek nidá. Estamos na dúvida quando o sangue saiu do seu útero e ela virou nidá. Se foi antes da relação, na relação, ou depois da relação. Se foi antes ou na relação, o marido, no caso do Kohen Gadol, está impuro, aprisionado durante 7 dias. Se foi depois da relação, com certeza o Kohen Gadol está puro.
Falaram os Ramim para frisar. Para entender essa próxima agora temos que introduzir uma Mishnah em Masechet Nidá no Daf Yud Dalet. O costume das mulheres antigamente era verificar se elas estão Nidá depois da relação. Se ela pegou um pano e ela viu sangue de Nidá imediatamente depois da relação, ela está impura e preso de Nidá. O marido é Boel Nidá, fez uma relação com a Nidá, também está impuro durante 7 dias, e os dois têm que trazer um Korban Hatat, fazer a missão do casamento com a mulher Nidá, sem saber que ele estava Nidá, por isso estão Hayav Hatat, tem que trazer o Korban de expiação, de perdão. Se o marido se limpou e viu sangue no seu membro, eles estão impuros também, impureza de Nidá, porque não temos nenhum receio que vai sair sangue do membro do marido. Com certeza esse sangue saiu do útero da esposa, e eles estão impuros em impureza de Nidá, o marido está Boel Nidá, impuro 7 dias, e tem que trazer o Korban Hatat. Se a mulher não se verificou imediatamente, ela esperou um pouco, o suficiente para ela descer da cama e se verificar. Depois da relação, normalmente o casal espera um pouco, até que o membro do marido morra, evermet, entre aspas, para que não temos nenhum receio que vai sair mais zera, mais semente da reprodução depois da relação, e seria shechvat zero lebatar lo aleno, ser um desperdício da semente da reprodução. Se passou esse período, ela se verificou e viu sangue, ela está impura em preso de Nidá com certeza, porém o marido está impuro na dúvida. Não sabemos se ela já estava Nidá na relação ou não. Na dúvida, ele está impuro durante 7 dias, mas não tem que trazer o Korban Hatat, porque não temos certeza que ele foi culpado por fazer a relação com a sua esposa Nidá. Se a mulher esperou mais ainda, um tempo maior do que o suficiente para descer da cama e se verificar, a mulher está impura em preso de Nidá. Porém, o que acontece com relação ao marido? Rabi Akiva fala que o marido está impuro na dúvida também. Até 24 horas depois da relação, fala Rabi Akiva, o marido está impuro. Ramim sustentam que o marido não está impuro. Não temos nenhum receio que esse sangue saiu na relação. Por isso fala a nossa Gemara, Amru Rabbanan Kamed Rav Chizda, falaram os Ramim para Rav Chizda. Como quem vai a nossa Mishnah, que Rabi Akiva é como Rabi Akiva de Amar, que fala Rabi Akiva, Nidá metamayt boalá, fala Rabi Akiva que a mulher Nidá impurifica retroativamente o seu marido até 24 horas depois da relação. Como vimos, se, por exemplo, fizer a missão do casamento na meia-noite da segunda-feira, se ela viu sangue até a meia-noite da terça-feira, fala Rabi Akiva, o marido está Safek Boel Nidá. Na dúvida se ele está realmente impuro ou não, na dúvida ele tem que esperar 7 dias de impureza. Fala, a Gemara nossa Mishnah é como Rabi Akiva, que se o Kohen faz a missão do casamento e a mulher viu o sangue de Nidá depois da missão do casamento, depois desse período dela descer da cama e se verificar, mesmo assim, o Kohen Gadol estaria impuro. Portanto, o Kohen Gadol tem que se separar de sua esposa também durante 7 dias. De Irabanan, porque se nossa Mishnah fosse como Rahamim, Ha'amri, falamos Rahamim, Enidá metamayt boalá, falamos Rahamim que a mulher Nidá não impurifica o seu marido retroativamente. Só impurifica o seu marido se ela se verificou rápido, logo depois da relação. E não temos o receio que a mulher vai ver sangue de Nidá no meio da relação ou logo depois. Temos só o receio que ela vai ver sangue um tempo depois. Conforme Rahamim, o Kohen Gadol não estaria impuro retroativamente, e mesmo assim a nossa Mishnah fala que o Kohen Gadol tem que separar de sua esposa durante 7 dias. Deve ser como o Rabi Akiva, que fala que mesmo que a mulher viu sangue de Nidá um tempo razoável depois da mitzvah do casamento, mesmo assim o marido está Safek Boel Nidá, está na dúvida impuro, e no caso do Kohen Gadol ele não poderia trabalhar no Kippur, porque ele estaria impuro. Amado Rav Chizda, falamos Rav Chizda para os Rahamim, Afilo Teimru Rabbanan, pode ser que a nossa Mishnah é como Rahamim, Akano Plig Rabbanan ali de Rabi Akiva, ela, em qual situação Rahamim discutem com Rabi Akiva? Que a mulher Nidá não impurifica o marido retroativamente. Be'achar achar é só depois do depois, ou seja, depois da período suficiente da mulher descer da cama, e
se verificar que alguns minutos, como vimos que o casal espera um pouco, até depois o membro do marido morrer, entre aspas, aval bechadachar, por isso é um pouco depois da relação. Por exemplo, até esse período suficiente da mulher descer da cama e se verificar, modulei. Ramim concorda com Rabi Akiva que o marido está impuro retroativamente, na dúvida. E temos sem receio que talvez a mulher vai ver sangue nesses minutos entre a relação e até ela descer da cama e se verificar. Portanto, temos esse receio também com relação ao Kohen Gadol, que o Kohen tem que se separar de sua esposa durante 7 dias até o Kippur. Continuamos na Mara Bizera, falou a Bizera. Shma Mina, se vê da nossa Mishnah, Boer Nida eno Kenida. Fala a Bizera uma outra halakha, que a pessoa que fez a relação com uma mulher Nida lo aleno não tem as mesmas halachot do que a mulher Nida. Com certeza os dois estão impuros 7 dias, porém não tem a mesma halakha com relação a Tvila, a imersão no mikve. Veitovil Bayom. A diferença é que o Boer Nida, o marido, pode ir no mikve no último dia da purificação, no 7º dia. A mulher Nida, com certeza não pode ir no mikve no 7º dia, tem que esperar a noite depois do 7º dia, a noite do 8º dia. Deveria amar Boer Nida que Nida, porque se fôssemos falar aqui, o Boer Nida, o marido que fez a relação com a mulher Nida, que Nida é como se fosse a mulher Nida, que só pode ir no mikve na noite do 8º dia, e Imatavir. Ou seja, vamos para o Kohen Gadol sair de sua casa no dia 3 de Tishrei. Porém, não é necessário que ele saia no começo do dia 3 de Tishrei. Ele pode ser que vai dormir em sua casa na noite do dia 3 de Tishrei, ou vai ficar um pouco em casa na noite do dia 3 de Tishrei, e vai fazer a mitzvah do casamento, vai virar talvez Safek Boer Nida, vai estar impuro durante 7 dias. O último dia da purificação, o 7º dia, vai ser a véspera de Pesach, ele só pode ir no mikve e matavir quando beleza, na noite de Kippur. E a pessoa que está impura e foi no mikve naquele dia, até o pôr do sol daquele dia, ele está impuro pelo de Tvulion, e tem que esperar até o próximo pôr do sol, para que a próxima noite vai estar puro. Lemachar, ele a vida avodá, se ele foi no mikve na noite de Kippur, como ele vai trabalhar no Betamigdash no dia de Kippur? Ele tem que esperar até o pôr do sol depois do Kippur para se purificar. Lá, então você vê daqui, Shma Mina, você aprende, Boer Nida, Enokinida, que o marido, Boer Nida não é como a Nida. O marido pode ir no mikve no 7º dia da purificação, no caso seria a véspera de Kippur, e na noite de Kippur ele estaria puro. Essa é a opinião de Rabi Zera. Rabi Shimi ben Arda Amar. Rabi Shimi ben Arda falou diferente. A filho tem uma Boer Nida que Nida. Mesmo que vamos falar aqui, o marido Boer Nida tem a mesma halakha do que a mulher Nida. De uma frishina leisha'a achat samuch leshkiat hachama. Fala Rabi Shimi que o Kohen Gadol não pode sair de sua casa na noite do dia 3 de Tishrei. Levamos o Kohen Gadol para o Betamigdash já 1 hora antes do pôr do sol, entre o 2º dia de Tishrei e o 3º dia de Tishrei. Nessa situação, mesmo que o marido é Boer Nida 2 de Tishrei, o 7º dia da purificação vai ser o dia 8 de Tishrei. Na noite do dia 9, véspera de Pesach, ele vai no mikve. E Yom Kippur ele vai ser depois do próximo pôr do sol. Ele vai estar puro para o Kippur. Esse é o de Rav Shimi ben Arda. Rav Zera discutiu, como vimos, conforme Rav Zera, o Kohen Gadol não precisa sair de sua casa antes do dia 3 de Tishrei. Por ele falar na Mei, tem uma pergunta contra Rav Shimi. Kol chayavet tvilot. Tvilatan bayom, todas as pessoas que têm que ir no mikve, eles vão no mikve também no dia, ou seja, no último dia da purificação. Nida veolelo, porém a mulher que viu o sangue da menstruação, ou uma iolelo que deu à luz, que também está impuro por certos dias, Tvilatan balayla. Só pode ir no mikve na noite seguinte, na noite depois dos dias da purificação. Pergunta para contra Rav Shimi, Nida in boel Nida lo, somente a Nida tem essa halakha que ela não pode ir no mikve no 7º dia da sua purificação. Por um boel Nida, o marido pode sim ir no mikve no 7º dia da purificação. E a Shimi fala que não, que boel Nida que Nida, o marido que fez a relação com a Nida, tem a mesma halakha do que a Nida. Só pode ir no mikve na noite seguinte. Falando aqui não tem uma prova contra a Shimi. Nida vekol deati miribuya. Isso que a Breda fala aqui. A Nida e a Yoledet são exceções. A Nida e as ramificações da Nida. Também o Boel Nida é uma ramificação da impureza de Nida, a impureza da menstruação.
Portanto, também o boi também tem a mesma halakha, que só pode ir no mikve na noite do 8º dia. Meio tem uma outra pergunta contra Rav Shimi. Minarda, Balkeli que Magasheretz, a pessoa impura empresa de Keli, que sai do seu membro a semente da reprodução, de qualquer forma, tanto a mitzvah do casamento, e também está impuro que Magasheretz, como a pessoa que encostou num réptil. A Torá fala que temos 8 répteis que impurificam depois que eles morrem. É a família dos ratos, ratazanas, lagartos e lagartixas. O Boel Nidá é o marido que fez a relação com a mulher Nidá, que também mete. É como se fosse a pessoa que encostou num falecido. Ou se impurificou a impureza do falecido de outra forma, como estando no mesmo recinto do que o falecido está. My love, quais serão essas comparações entre o Balkeli e o Tamesheretz, o Boel Nidá e o Tamemet? Letvila deve ser com relação à imersão no mikve. Ou seja, assim como o Balkeli, ele pode ir no mikve no dia da sua purificação, a impureza de que ele dura um dia só, também é a mesma coisa. E o boi lidar que demora 7 dias, é como a pessoa impura empresa do falecido, que também dura 7 dias, e assim como a pessoa impura empresa do falecido pode ir no mikve no 7º dia da sua purificação, também o boi lidar, a mesma coisa contra a Shimi, que fala que não, que o boi lidar é como se fosse a Nidá. Fala, não é essa a intenção da breta. Litumatá é com relação ao período da impureza. Assim como a pessoa impura empresa de Keli dura um dia, sua impureza também o Tamesheretz é a mesma coisa. E assim como a pessoa impura empresa do falecido dura 7 dias, também o boi lidar dura 7 dias. Com relação ao período da impureza do boi lidar e da Tumat Met, isso está explicitamente no Pasuk, Haitumat Shiva, que tive com relação à pessoa boi lidar, isso é sido Tameh Shivat Yamim, vai ter impuro 7 dias, vai tomar Shivat também com relação à pessoa impura e também met, também esse Itmar Shivat Yamim vai estar impuro durante 7 dias, porque a Breta fala que é mais óbvio halakha com relação ao também met do que um boi lidar. Os dois estão escritos nos psukim, viramos a página. Ela lá deve ser Tvilatá com relação à imersão no mikve. Isso é uma prova contra Rav Shimi. Aqui se vê que, do mesmo jeito que o Tamemet pode ir no mikve no 7º dia da purificação, também o boi lidar. Falou, não é essa a intenção da Breta. Leolam letumata. Na verdade, a Breta veio comparar realmente com relação ao período das impurezas. Mesmo que é óbvio já que sabemos os psukim isso. Seifa Itzrichali. A Breta falou isso de passagem para ensinar a próxima halakha, que o quê? Ela shechamur mimenu. Mesmo que o boi lidar tem o mesmo período de impureza do que o Tamemet, tem a halakha do boi lidar mais grave do que a pessoa impura empresa do falecido. Por quê? Boi lidar com relação ao marido que fez a relação com a mulher lidar, shemetamim mishkav moshav. Ele impurifica também o assento que ele se senta, mesmo que não encostou nesse assento. Tinha algum interrompendo entre ele e o assento, ou mishkav, ou onde ele deitou, mesmo que ele deitou sobre um lençol e uma fronha, ele não encostou na fronha, também a fronha está impuro. Betumá kalá, está impuro, impureza leve, de rishon latumá, primeiro grau de impureza. Sabemos que tem vários níveis de impureza. O corpo do falecido, por exemplo, havia volta a tomar a fonte das fontes da impureza. Alguém encostou nesse corpo, vira ava tomar a fonte da impureza, impurifica também pessoas, utensílios, também alimentos secos, alimentos líquidos. E esses objetos, pessoas, utensílios, alimentos secos, viraram rishon latumá, primeiro grau de impureza, e só impurificam alimentos secos ou alimentos líquidos. Ou seja, o boi lidar tem algo mais grave do que o tamemet. O boi lidar impurifica de mishkav ou moshav, mesmo que não encostou. A impureza leve de rishon latuma. Letameu, ochlino mashkin, só impurificar alimentos secos e alimentos líquidos, que encostaram nessa cama, nessa fronha, por exemplo, ou nesses assentos. O que não acontece com relação à pessoa impureza do falecido. A pessoa impura de tamemet só impurifica a impureza de contato, a impureza de tumat magá. Não algo que ele se sentou ou ele deitou sobre isso, sem encostar. Por isso, uma prova contra Rav Shimi Minadá. Tashma, uma outra braita. Detalhe da Rabi Chia, que ensinou a Rabi Chia uma braita. Hazav é Azavá. O Zav é um homem que pinga do seu órgão a semente da reprodução de forma constante, como se fosse uma doença, é uma impureza muito grave. Azavá é uma mulher que vê sangue fora da época da menstruação. Também essa é uma impureza grave.
Ve'ametzorat, um leproso ou uma leprosa, não é a lepra que existe hoje em dia, é uma lepra, é manchas na pele da pessoa, uma doença espiritual que tinha a ver com pecados da pessoa diretamente. O Boel Nidá, o marido que fez a relação com a mulher Nidá, Betamemet, a pessoa impura em preso do falecido, Tvilatan Bayom, explicitamente que eles podem ir no mikve, no último dia da sua purificação, exatamente contra Rav Shem, que fala que o Boel Nidá não pode ir Bayom, no dia da sua purificação, só na noite depois, como Nidá. Nidá veio Yoledet, porém a mulher que viu o sangue da menstruação, a Yoledet, que deu à luz, Tvilatan Balayla. Só podem ir no mikve na noite depois do último dia da purificação, Tiufta, a prova definitiva contra Rav Shem Minada. Ele fala, por que separamos o Kohen Gadol de sua esposa? Porque temos o receio que talvez ele vai estar impuro. Safek Boel Nidá, a impureza talvez de uma pessoa que fez a relação com a mulher Nidá. Por que temos mais receio com relação a isso do que a impureza do falecido? A Freshel Mitumatamente devemos proibir o Kohen Gadol de estar na companhia de outras pessoas. Talvez essa outra pessoa vai falecer. E o Kohen Gadol no mesmo recinto vai se purificar a impureza de Tumat Oel, a impureza da tenda ou do recinto, que a impureza do falecido se espalha por todo aquele recinto. Daí purificar o Kohen Gadol também. Por que não temos esse receio? Temos mais receio que talvez a esposa do Kohen Gadol vai ficar nidá logo depois da relação. Amarav Tachlifa, avó de Ravuna, Mishmedera, falou o sobrenome de Rava. Zotomeret, você vê daqui um conceito. Tumatamet hutrai betzibur. Tinha uma questão nos Rahamim. Com certeza é permitido sacrificar um sacrifício público se os Kohanim estão impuros à impureza do falecido. A questão é, será que Tuma Utra Betzibur ou Tuma Tchuyah Betzibur? Será que é completamente permitido a priori, não temos que nos esforçar para trazer Kohanim puros? Ou será que não, Tuma Tchuyah e Betzibur? Empurramos, rejeitamos essa proibição de sacrificar o sacrifício impuro, a impureza do falecido, porém a priori não devemos sacrificar o sacrifício dessa forma. Devemos sim procurar Kohanim puros, utensílios puros. Fala aqui o nome de Rava, se vê da nossa Mishnah que Tumatamet Utrai Betzibur. É completamente permitido sacrificar um sacrifício público quando a pessoa está impura a impureza do falecido. Porque se não fosse assim, fala Rava, deveríamos ter um receio. Talvez o Kohen Gadol vai se purificar a impureza do falecido, talvez outra pessoa que está na companhia do Kohen Gadol vai falecer. Ravina Amar fala Ravina, a filho tem uma Tumat, Hamed de Huyai Betzibur, fala Ravina que não. Mesmo que a impureza do falecido é um problema a priori, acidentalmente, se não tem Kohanim puros, é permitido sacrificar o sacrifício público dessa forma, porém a priori é um problema. Mesmo assim, não temos o receio que o Kohen Gadol vai se purificar a impureza do falecido, porque Tumatamet Lo Shricha, não é comum que uma pessoa faleça justamente na presença do Kohen Gadol nesse momento. Não é algo comum. Tumat Beto Shricha, porém a mulher ficar impura em impureza nidá é sim comum. Mesmo que se trata logo depois da relação, porém é comum que ela fique nidá de tempos em tempos, então temos assim esse receio. Com relação à pessoa impura em impureza do falecido, é algo não comum e não temos esse receio. Continua. Itmar foi ensinado com relação a esse conceito de Tumatamet. Tumatamet, com relação à pessoa impura em impureza do falecido, ou utensílios do Betamigdash impuros, Rav Nachman Amar fala Rav Nachman, Utrai Betzibur. É permitido sacrificar sacrifícios públicos com essa impureza. Não tem problema. Rav Shesh também fala Rav Shesh, Tchuyai Betzibur. Fala Rav Shesh, a priori tem sim um problema, porém é mais importante sacrificar o sacrifício público que rejeita essa proibição de sacrificar o sacrifício com a impureza do falecido. Porém, a Gemara vai limitar essa machloket um pouco. Eichadeika Tmin Beteorin Be'u Betav. Tem Kohanim puros e Kohanim impuros, esse mesmo grupo do Bet Av. Sabemos que os Kohanim são divididos em Mishmarot, grupos que vão trabalhar em certa semana no Bet HaMikdash. Essas Mishmarot são divididas em subgrupos, Bate Avot. Cada Bet Av trabalha em um dia da semana. Fala na Gemara, considera se tem Kohanim puros e Kohanim impuros nesse mesmo subgrupo, esse Bet Av que vai trabalhar naquele dia, também Rav Nachman concorda que somente os puros podem trabalhar e não as pessoas impuras da empresa do falecido. Que pligue a machloket é leaduri ou leatuye teorim e betava achrina. A questão é, será que? Mas será que todos os corim daquele betava estão impuros da empresa do falecido?
Será que é necessário buscar outros Kohanim de um outro Betav, que vai trabalhar num outro dia daquela semana, para trabalhar naquele dia? Rav Nachman Amar, fala Rav Nachman, Heteli betzibur velo meadrina. Fala Rav Nachman, é completamente permitido que os Kohanim impuros, a empresa oferecida, trabalhem com sacrifícios públicos. Velo meadrina, não buscamos outros Kohanim. Rav Shesh Amar, fala Rav Shesh, Duhuyai betzibur. Fala Rav Shesh, a priori é ser um problema, um meadrina, e sim buscamos outros Kohanim. Se não acharam outros Kohanim, esses Kohanim impuros podem sim trabalhar. Uma machloca com relação a isso. Vamos ver outra versão dessa machloca no próximo daf, com a ajuda de Hashem. Amém.